Muito boa tarde, muito boa noite, senhoras telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistola na Pizza. Ei, Laia. Hey. Sabe Eu não tenho o porque mais tá fresco interessante? aqui. Eu tô em pleno inverno. E o inverno aqui deveria estar fazendo 0 grau, não sei o quê. Hoje está 30 graus. Ah, cara. Para pessoal que não acredita no aquecimento global, aí, ó. Mas enfim, muito bem-vindos ao Pistola Netas, é o canal favorito das coisas do mundo da bola. Uma mesa quadrada hoje diferente, para a gente falar de um assunto polêmico. Assunto que, quiçá, não deveríamos falar, não deveríamos nos meter nessa colmeia de abelhas, mas tem que falar. Está todo mundo falando sobre isso. Eu discordo quase que veementemente do que a maioria da mídia está falando sobre esse assunto. Então, por que não pistolar um pouco a respeito? E eu estou me referindo à eliminação precoce da seleção brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo. A seleção brasileira ontem empatou em 0-0 com a Jamaica, com a toda poderosa Jamaica, e acabou eliminada da Copa do Mundo de futebol feminino na fase de grupos. E tem uma coisa que está me incomodando, que eu acho que as pessoas não estão sabendo separar, que é o seguinte. Por um lado, existe uma discussão, com a qual eu concordo, eu acho necessária, sobre a valorização do futebol feminino. O futebol feminino realmente, hoje em dia, de maneira geral, não é um produto muito valorizado. E deveria ser mais valorizado, realmente. A gente deveria buscar uma maior igualdade entre o futebol masculino e o futebol feminino. Isso não é discussão. Mas o futebol feminino é um produto que vende menos. Então tá bom, então tem que investir mais para que as pessoas comprem mais. Tá tudo certo. Essa discussão ela é necessária. O futebol feminino, de maneira geral, no mundo, precisa ser fortalecido. Isso é um fato. Ponto. Por outro lado, tratar a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, na fase de grupos, como se fosse uma coisa, vamos meninas, vocês são as melhores e fizeram uma excelente Copa do Mundo e não sei o quê. Aí, meu irmão, foi mal. Não. Foi um vexame, mesmo sendo a seleção feminina. O Brasil não conseguiu apresentar nem sombra de futebol. Então, assim, E sei lembrando, lá. né? Foi eliminado pela Jamaica. Não é isso? É, Por causa do é. jogo da Jamaica. Tu ficou meio escuro aí, cara. Aí, Peraí, melhorou. Apareceu de novo. Foi eliminado deixa, eu- pela deixa eu Jamaica. descer a cortina aqui, porque é o sol que está entrando enviesado. Aí ele vai me iluminar dependendo do meu ângulo. Assim fica mais. Ah, agora tá bom. Só deu uma Então, escurecida e depois. Então, voltando. O Brasil, assim, é o que você falou. Precisa de mais investimento, etc e tal, né? Está tendo mais. É importante sim, falar. é Hoje, importante falar. basicamente, já tem um campeonato brasileiro mais organizado. Agora, assim, Sim, também não é uma coisa miojo. Em 3 minutos está pronto. Você vê aí não. que no futebol masculino, que é um esporte já consolidado, centenário, é importante isso falar também, você vê aí que a maioria. É porque a gente só gosta de comparar as coisas com a Série A do Brasileirão. Você vai pegar a Série B, Série C, os caras não tem nem chuteira para jogar. É. Copinha, copinha. Quantas vezes, todo ano sem notícia aí, cara, tem que comprar chuteira. O time adversário compra chuteira para doar para os caras, paga a passagem de avião, os caras virem lá. Não sei. Então, assim, a gente vive num país, né? Então, Né? acho que isso aí também tem que ter um entendimento melhor. Enfim, pulando essa parte, indo para o Brasil, para a seleção, cara, já tem jogadoras, né, que já ganham bem, a Marta ganha bem, já são estrelas. A Marta que anunciou que ela vai se aposentar, né, agora no final da Copa, a Marta há uma década joga nos Estados Unidos, no time lá do Kaká, que é um dos times mais ricos da MLS. Eu esqueci o nome. O que tem a camisa roxa. Eu Los esqueci o Angeles? nome. É, pode ser Los Angeles Galaxy, pode ser. Enfim, é a camisa roxa, Enfim, isso que eu me lembro. e assim, eu vi a. Como é que é o nome? Aquela pré-copa, que tem a notícia. Foi a técnica e a. Eliminatórias? Não, não, a entrevista que a CBF fez
Antes. Da convocação? Não sei se foi da convocação, se foi pré, não sei o quê, eu não me lembro agora direito. Acho que foi da convocação. Cara, a seleção brasileira foi. Isso foi, deu ênfase. Eu acho que foi a convocação mesmo. Psicólogo, nutricionista, sei lá, massagista, neurologista, avião fretado específico. É a primeira vez, investimento, agora tem tudo investimento. E o Brasil não conseguiu ganhar de uma seleção, bom, que os membros da comissão técnica tiveram que fazer vaquinha na internet para ter passagem. Não sei se você Para ter passagem. Entendeu? Então, assim, porra, cara, o Brasil, tudo bem, o Brasil nunca ganhou nada, né, no futebol feminino. Eu queria falar isso, porque eu acho importante falar. Eu acho que era uma obrigação. Era uma obrigação. Porque muita gente vai falar. Assim, eu acho importante a gente clarificar essa informação aqui, que é a seguinte: o Brasil não ganhou nada nunca. Calma. O futebol feminino, globalmente falando, ele começou a ser administrado pela FIFA há relativamente pouco tempo. Eu não me lembro agora. Foi em 94? Foi alguma coisa assim. Não, mas eu acho que a primeira Copa organizada pela FIFA foi tipo 2000, uma coisa assim. Foi 94, porque eu vi a matéria que acharam a capitã do Brasil de 94. É que tinha. Isso que eu quero explicar. Exatamente, isso que eu quero explicar. Existia Mundial de Futebol Feminino antes da FIFA organizar. Eu não sei também. Então, mas em algum momento a FIFA começou a organizar, e aí realmente organizou o futebol feminino. Só que desde então, eu acho que tem uns 20 anos, mais ou menos, que a FIFA é a responsável. Vou até dar uma procurada rápida aqui na internet. Desde que a FIFA começou a organizar, o Brasil não ganhou mais nada. Mas já ganhou? Eu não sei, cara. Antes ganhou. Acho que antes o Brasil. Acho que já te digo quantas vezes. Porque é foda isso. Essa coisa o Brasil já ganhou Campeonato Mundial dos Jogos Militares com a seleção feminina, enfim, Copa América, já ganhou um monte de coisa e tal. A Copa do Mundo nunca ganhou. Né? Mas já foi uma seleção campeã. Já foi uma seleção campeã. Mas especificamente desde que a FIFA assumiu, a seleção brasileira feminina vem em decadência. Decadência. Cara, isso aí, eu vou assim, é um panorama aí de uma cegueira que eu não acompanho, né? Então, assim, é um chute no escuro, não sei se a minha avaliação vai estar correta, mas assim, eu até entendo, porque assim, antes da organização, acredito que, em geral, o futebol feminino no mundo, né, era mais deixado de lado. Então, assim, a partir do momento que passa a se organizar, você dá preferência, não. Quais são os lugares onde vai haver maior fomento? Então aí não é só isso. Tem uma questão cultural também, porque assim, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, pré-FIFA, os grandes expoentes do futebol feminino eram Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Eram os 3 grandes expoentes do futebol feminino. A partir do momento que a FIFA começou a organizar e o futebol brasileiro entrou em decadência, os Estados Unidos e a Alemanha continuaram sendo potências do futebol feminino, como são até hoje. Os Estados Unidos hoje eu acho que está num degrau mais elevado do que as outras seleções, e tem uma explicação muito clara para isso. Já vou falar a respeito. Para as mulheres, feminino. Por quê? Que é novo, relativamente novo lá, né? Porque, isso é o que vale a pena explicar. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, quando você chega no ensino médio, high school, participar de algum esporte é obrigatório. Não é que nem no Brasil, eu tenho aula de educação física. Não. Você vai participar do time de futebol americano, você vai participar do time de beisebol, você vai participar do time de... E assim funciona. Só que os grandes esportes americanos, basquete, futebol americano, beisebol, são dominados pelos homens. Hockey aí correndo por fora também, né? Hockey, são todos dominados pelos homens. Então as mulheres foram jogar o que sobrava para elas, que os homens não tinham interesse.
que é o futebol. do futebol. O soccer, como eles chamam. Então, por isso, o futebol feminino nos Estados Unidos é tão forte. Porque isso é assim lá há Há muito décadas. tempo, já é de tempo. Décadas. Tudo necessita tempo, né? Décadas. Importante Os clubes ressaltar. brasileiros hoje não tem nem categoria de base feminina ainda. Sim. Não, e a maioria, mesmo Então, os assim, times de elite, por exemplo, Flamengo, eu não sei se ainda é assim, mas pelo menos que eu lembro é Flamengo Marinha, sei lá, um negócio desse, né? é uma coisa assim, Era uma combinação. é, Mas isso demanda tempo. Eu acho demanda importante o tempo. holofote, em cima, mas eu também não acho necessário essa forçação de barra e, É isso. mais importante, essa coisa de falar que não vê porque é de mulher. Cara, vôlei. Nego vê de homem e de mulher. Basquete. Oscar de homem. Paula, Magic Não, Paula, cara, porque são esportes que já cresceram juntos nos dois gêneros. Exatamente. E demora. E em relação ao futebol, cara, realmente demora. Futebol não, Só que assim, não. O que é curioso, que é o país do futebol, mas, enfim. Apesar de tudo isso que a gente está falando, e esse é o ponto que eu discordo da maioria da mídia, cara, tem que criticar sim. Óbvio. Tem que O trabalho, tecnicamente falando, dentro de campo, futebol, foi mal feito. A técnica da seleção brasileira, a Pia, sei lá quanto lá, Suíça, Sueca, sei lá, ela foi mal. Sim. Ela não foi bem. Eu acho assim, entendeu? O Brasil Isso não tinha obrigação tem que ser de dito. ganhar a Copa. Porque tem Não, mais nenhuma. fortes, com mais Nenhuma. países mais estruturados. E te digo mais, se o Brasil passasse por uma, se o Brasil passar, não é só a primeira fase que me incomoda, tá? Mas assim, se o Brasil tivesse passado e fosse eliminado, sei lá, nas oitavas de final, pô, eu não falava nada. Tá Sim, tudo certo. Acontece. Entendeu? Acontece. Agora, e por isso que eu acho muito importante que a crítica seja feita, tá? Eu tô procurando aqui para falar. Cara, o grupo do Brasil era França, Jamaica, Brasil e Panamá. O Panamá foi a primeira vez. Não é Pô, isso? irmão. Jamaica, como eu falei, porra, vai falar de estrutura? Se a estrutura do Brasil é ruim, irmão, imagina a Jamaica. Os caras fizeram vaquinha, repito, fizeram vaquinha na internet, não conseguiram dinheiro, conseguiram metade do dinheiro para comissão técnica. Para comissão técnica. E aí. No mínimo, o Brasil deveria passar em segundo. Tudo bem, a França, já, sei lá, pode ser mais estruturada, é melhor. Não, o que também não, porque a França empatou na primeira rodada com a Jamaica em 0-0 também. A França ganha do Brasil na segunda rodada de 2-1 num jogo apertado, eu vi esse jogo. E aí, na última rodada, a França mete um 6-3 no Panamá, que é o saco de pancada do grupo. Foda-se. Mas a França também não estava no melhor dos seus momentos. Entendeu? Eu tô fazendo questão de passar ponto a ponto, etc. Porque é um vexame, sim, e tem que ser dito. Do mesmo jeito que o Brasil masculino foi eliminado pela Croácia, do jeito que foi Croácia. Para mim, uma vergonha ter sido eliminado como foi pela Croácia. Croácia, tinha um jogador, os caras não conseguiram fazer 2 gols, tomaram um gol. A seleção brasileira tinha obrigação de passar na primeira fase. Aí, mata-mata é outra coisa, entendeu? Pode pegar a seleção mais forte. Não, mas exatamente. E só título de comparação, do porquê que eu tô falando isso, que essa crítica ela tem que ser feita, porque ela não é do ponto de vista de organização, é um ponto de vista técnico. Sim. Esportivo. Não tô falando. Porra, acho fantástico que a seleção foi pra Copa e levou psicóloga, nutricionista e os caralho. Porra, tem que ser assim mesmo. Isso não é uma coisa pra você se gabar. Tem que ter. É o que se faz, é o que se tem. Entendeu? A estrutura que se dá. E a título de comparação. Pois é, e só a título de comparação, a Argentina, por exemplo, também foi eliminada na fase de grupo, terminou a Copa em último lugar do seu grupo. Só que assim, aqui na Argentina, para quem não lembra, eu moro na Argentina, ninguém fala de futebol feminino. Ninguém fala de futebol feminino. A Argentina acabou de ser campeão do mundo de futebol masculino e ainda assim ninguém fala de futebol feminino. Então você tem uma explicação. Agora, explica para mim como que o Brasil está há anos, décadas,
falando de futebol feminino, investindo em futebol feminino, e não tem que trabalhar, e não, e vamos lá, e agora você já tem Série A de futebol brasileiro feminino, e está sendo feito. O trabalho está sendo feito. Pode não ser o ideal, mas está sendo feito. Mas está sendo feito, e há muito tempo. E aí você fala para mim, como que pode ser que depois de tanto trabalho, a gente ainda passa por esse vexame de ser eliminado na Copa do Mundo, empatando com a Jamaica? E tem que ter crítica, cara, porque assim, ficar passando a mão na cabeça também impede o crescimento. Não é crítica de falar, porque é mulher, nada a ver com essas merdas. Nada a ver com isso. Tem que criticar o campo ali, o porquê que perdeu, como que jogou. Não. Por que foi e assim? Além disso, onde tem que melhorar, a Jamaica contra quem o Brasil empatou, passou em segundo lugar do grupo, empatando 2 jogos e ganhando 1. Olha a merda. Olha a merda. O Brasil terminou com 5, o Brasil terminou com 4 pontos, a Jamaica com 5. Sim. E há de se ressaltar, o Brasil perde para a França na saída do campo, no final do jogo, acho que foi o goleiro, a goleira, sei lá, é a goleira que fala? A goleira? Sim. Eu esqueci o nome dela. A goleira... Do Brasil ou do... Do Brasil. Ela sai pé da vida. Não sei o nome, mas... Ela sai pé da vida. Por quê? Porque ela fala. Ela ficou indignada porque o Brasil tomou, não lembro se foi o primeiro ou o segundo gol, acho que foi o segundo gol, de uma jogada que eles sabiam e tinham treinado especificamente para defender aquilo. Cair. E ela sai por isso que eu tô falando pé da vida com isso, entendeu? Então, assim, por isso que eu tô falando que tem que se dividir a parte de estrutura, etc. Porque são 2 coisas diferentes, cara. Exatamente. Irmão, se o Brasil tivesse sido eliminado da fase de grupos, empatando com a Jamaica de uma Copa do Mundo, o mundo já tá acabando agora. Para mim já foi uma vergonha igual a da masculina, de ter perdido para a Croácia. Por isso mesmo. Eu comecei o vídeo falando que eu ia discordar de grande parte da mídia, e é nisso que eu discordo. O trabalho e o incentivo ao futebol feminino tem que continuar, porque ele é necessário. O futebol feminino hoje em dia realmente não merece, não tem toda a atenção e toda a estrutura que mereceria ter, e vai continuar, e essa estrutura vai sendo criada de pouquinho em pouquinho, mas isso não tira o fato de que essa eliminação do Brasil, ela é vexatória, sim. Eu acho que qual é a impressão cabe, que eu fico? Não cabe essa coisa aí de... Qual é a impressão que eu fico que um monte de jornal e influenciador e etc. fez lá seu dinheirinho, né, lacrando, torcendo pela seleção brasileira, e agora que acabou, foda-se. Lembrando, hein? E não é assim. Lembrando também, uma coisa aí fala de estrutura, que gosta muito de falar de estrutura, que blá, 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 também. Lembrando aí, eu acho que foi a Globo, pagou uma casa lá, foi na Austrália, né? Pagou uma casa lá para botar influencers e parentes das jogadoradoras tiveram até que vender um carro. Por isso então, que eu tô falando. É muito aquilo ali. Uma galera... aparecer. Por isso que eu tô falando. Uma galera quis aparecer, uma galera fez uma graninha bacana com essa Copa do Mundo, e agora que acabou, a gente precisa juntar os cacos, de novo. O apoio ao futebol feminino e a necessidade desse apoio continuar e a necessidade desse investimento continuar não tem nada a ver com o fato de que a eliminação do Brasil nessa Copa do Mundo foi vexatória, sim. E o apoio tem que ser apoio, não da boca para fora. Não para exatamente. Não para ganhar like. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, para a gente ir terminando o vídeo, Seleção Brasileira Feminina de Futebol, desejo que daqui para frente as coisas melhorem. O Brasil precisa trocar de treinadora, o Brasil precisa fazer uma reformulação, o Brasil precisa buscar uma nova geração de jogadoras talentosas, né? Fico triste só pela Marta aí, né? Porque acho que, sei lá, ela merecia. Ela merecia. Marta, que é o Pelé do futebol feminino. A gente tem o maior de todos os tempos no futebol masculino e a maior de todos os tempos no futebol feminino também. Isso não é pouca coisa. Mas, assim, desejo toda a sorte do mundo para a seleção brasileira feminina seguindo adiante. Espero que a gente possa continuar a investir no futebol feminino, que o futebol feminino se transforme num grande esporte como ele merece ser. Mas espero que a seleção aprenda dos erros nessa Copa, faça as trocas necessárias. Não misture. E que daqui para frente... É importante. E que daqui para frente o Brasil, a seleção brasileira feminina de futebol, consiga ganhar muitos títulos. E dito isso, a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela audiência de todo mundo.
Como sempre, não deixe de se inscrever no canal. Ajuda nós a espalhar a sementinha. Pistola United rumo aos 200 inscritos. Vamos chegar lá com certeza. Deixa seu like no vídeo. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Uma vez mais, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel. Nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo e ou live. E tchau.